Então, a assistência social ela é acionada porque é ela a política que vai ser fundamental no processo de inserção social do usuário, no processo de tratamento. Então, a dependência química do crack, ela compreende o início, a identificação, né? Se a gente pensar no esquema da Secretaria Nacional em termos de atendimento ao dependente de crack, ele tem um primeiro momento que seria o da identificação. Essa identificação pode ser pelo conselho tutelar, pelo próprio hospital, né? Na hora que é atendido, ele pode ser identificado pela família, que às vezes também é a última a identificar, mas pode também ser a primeira. Ele pode ser identificado na igreja, mas a partir desse momento da identificação, o usuário pode ser acolhido pelo CRAS, pelo CRES, que são os Centros de Referência de Assistência Social, né, de atenção básica e da atenção especializada, que eles podem acolher e daí fazer um encaminhamento para uma intervenção propriamente dita. Na intervenção, que é mais de ordem médica, com o CAPS, com o Hospital Geral ou o Hospital Dia, com o ambulatório, com o serviço de acolhida a dependente químico, mas esse serviço ou esse tratamento ele não pode se fechar, nem ele vai ter efetividade se ele parar na intervenção. Ele só vai ter concretude, consistência, se for feita a reinserção social do usuário. E essa reinserção, ela ocorre exatamente com o suporte da política da assistência social. Naturalmente, outras políticas elas estão juntas, né? A política da educação, porque tem que ter formação profissional e mesmo reinserção na escola, né? A política da saúde, porque os cuidados da saúde são necessários, mas a reinserção social ela se dá sobretudo através de uma inserção em programas sociais, na inserção de trabalho com a profissionalização do indivíduo. Então é preciso que ele tenha um contexto, né, familiar e comunitário adequado a essa sua reinserção social. Então, daí a importância de a gente desenvolver a discussão sobre a política da assistência social no contexto do atendimento em rede ao usuário de crack. Então, a dependência química e a dependência de crack hoje, como os demais problemas sociais que emergem da atualidade, eles são fruto, né, desse sistema econômico excludente, competitivo, que ao mesmo tempo na busca desenfreada de produção de riqueza, produz paralelamente uma série de problemas sociais. Então, claro que a dependência de química ela não tem causas simplesmente externas, são múltiplas causas de ordem interna e externa do indivíduo. Mas a questão do contexto social, dessa produção, desse modo de produção de riqueza, tem levado a diversas questões sociais, não só a dependência química, como eu já falei, mas a outras formas de sofrimento humano, ou de faltas, ou de necessidades. E mesmo para a produção de riqueza são necessários suportes e apoio e condições a ser dada aos trabalhadores, aos operários, à força de trabalho de uma forma geral, e que o Estado é convocado a acionar essas forças. Então, ao mesmo tempo que o sistema produz as questões sociais ou a questão social, ele também é pressionado pelos trabalhadores, pelas forças organizadas a dar resposta ou a enfrentar esses problemas sociais. É daí onde emergem as políticas sociais.
não só a assistência, mas a política social, as políticas sociais, as diversas políticas sociais, saúde, educação, habitação, são acionadas ou são reestruturadas pelo Estado para dar resposta a essas questões sociais. No Brasil, o marco de entrada do Estado na criação das políticas sociais, a gente pode datar 1930, onde se expandem os ministérios, a consolidação das leis trabalhistas, uma série de serviços começam a ser estruturados para dar organização a essas necessidades, ou para dar resposta a essas necessidades de reprodução social da força de trabalho. E também para enfrentar as questões sociais que emergiram. Esse período é longo, nós chegamos à década de 70, em pleno período de ditadura, onde vai acontecer um período de expansão, porque essa intervenção do Estado brasileiro era uma intervenção tímida, restrita, diferente do que acontecia na Europa e no resto do mundo. No Brasil, na América Latina, essa intervenção estatal sempre foi restrita. E só com a Constituição de 88 é que nós vamos ter, no plano legal, uma consolidação das reivindicações dos movimentos sociais, dos trabalhadores, em torno do enfrentamento legal dessas questões sociais. Então, a Constituição vai ser o marco de conquista para essas reivindicações dos trabalhadores. E, especificamente sobre a assistência social, só em 1993 é que vamos ter a instituição da Lei Orgânica da Assistência da LOAS, onde a assistência passa a ser uma conquista de direito. Deixa de ser a assistência social, sai do plano do assistencialismo para uma conquista, para um direito do cidadão. Mesmo assim, só em 2005 é que nós vamos ter o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, consolidado enquanto sistema. São, digamos, outros percursos, ou desdobramentos da Constituição, que vão se configurando nessa trajetória da sociedade na luta pelos seus direitos sociais. Então, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele tem algumas características básicas. A centralidade na família é fundamental. A família, numa perspectiva não convencional ou tradicional de pai, mãe e filhos, mas a família dentro dos aspectos que hoje possam surgir ou possam emergir de como a família possa se configurar. E essa família, ela precisa ser atendida, seja na proteção básica, através dos CRAs, que estão espalhados em todos os municípios, seja através dos centros de referência de assistência social, centros especializados, os CREAS, onde eles vão dar uma atenção especial ao usuário, no caso específico do usuário de droga. Eles vão ter uma intersetorialidade com outras políticas. Os CREAS, os Centros Especializados de Assistência Social, eles trabalham em rede, né, com a rede e no caso específico do usuário de droga, eles têm um atendimento especializado em conexão com as demais instituições de saúde, de proteção à família, do judiciário, né, para que haja uma atenção e uma reinserção social desse usuário e muitas vezes de outros membros da família. A atenção do CREAS, ela não se fixa nem se foca apenas no usuário ou em atendimento ou em tratamento, mas sim a toda a família que possa necessitar.
com inserção nos programas sociais do tipo Projovem, Bolsa Família, PET, mas também no encaminhamento a outros serviços e a benefícios que esses usuários possam necessitar. Atualmente, o trabalho de inserção via profissionalização está muito presente nos CRAs e nos CREAs. Há necessidade apenas de expandir esses serviços. Acredito mesmo que o grande foco agora, o grande esforço, não só dos profissionais, mas dos usuários, é de formar essa grande frente de expansão desses serviços e de qualificação desses serviços. A assistência social está, digamos, consolidada enquanto sistema, mas é preciso qualificá-la e ampliá-la.